Bíblia em Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 25. Nós vamos falar hoje a terceira mensagem sobre esse tema: restauração do tabernáculo de Davi. Esse texto está em Atos, capítulo 15, versículo 14 ao 18, né? Que nós já lemos nas duas últimas vezes que nós pregamos aqui sobre isso. Bem, Romanos 11, 25 diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte, presta atenção, em parte, a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia! Queridos, esse texto é um texto muito mal compreendido, né, por muita gente boa que tem falado sobre ele. Na verdade, quando a gente olha aqui, o endurecimento vem em parte a Israel, do que está falando? E mais ainda, quando a Bíblia diz, então todo Israel será salvo, e a gente tem a percepção, né, às vezes errônea, de pensar aqui no Ocidente, lá naquele país lá do Oriente, chamado Israel, e dizer, todo Israel será salvo. Mas não é disso que o texto está dizendo. E hoje, na terceira mensagem, você já sabe do que a gente está falando. O Senhor está falando desse Israel, essa casa de Israel unificada, né, que será a casa de Israel, né, em que o rei, que é o Senhor Jesus, vai reinar junto com ela. Então, o que o texto diz? Que a plenitude dos gentios vai entrar. Mas enquanto a plenitude dos gentios não chegar, existe uma parte desse Israel que está endurecida. E nós sabemos que a parte de Israel que está endurecida são os judeus, exatamente. E isso está escrito no próprio livro de Romanos. Por quê? Porque Deus deu esse espírito de entorpecimento, né? Ah, irmão, isso é tão tremendo. Por quê? Porque às vezes o próprio Deus diz, Ele deu o espírito de entorpecimento, para que fosse a nós, gentios, dado o direito de entrar, ser enxertado nessa realidade. E nós estudamos aqui Efésios 2, lembra? Vocês eram gentios, vocês estavam estranhos às alianças, vocês estavam afastados da onde? Da comunidade de Israel. E em Cristo, através de Cristo, nós que estávamos longe, fomos o quê? Colocados para perto. Então, em linhas gerais, você já sabe isso. A parte endurecida são os judeus. E o Senhor está trabalhando nos gentios para trazer os filhos de Israel de volta. Agora, não da carne, mas do Espírito. Amém? Porque a Bíblia também vai dizer, não são os filhos da carne que são filhos de Israel. Que são filhos de Abraão, perdão. Mas está trazendo esses filhos das nações. Então, quando esse número dos gentios terminar, que é o que a gente chama de todos, né? O Senhor vai se voltar para os judeus e vai, vamos dizer assim, vai tirar esse espírito de entorpecimento, colocando o Espírito Santo neles. Amém? Então a soma, preste atenção, dos filhos de Israel vindo, e dos judeus, que também são filhos de Israel, sendo despertados, vai dar o quê? O todo Israel será salvo. Então todo Israel será salvo. Amém? Então, quando você lê Romanos 11, 26, o que você está enxergando aqui? Você está enxergando a parte endurecida, né? O endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios. Então, você está enxergando os judeus endurecidos e a plenitude dos gentios, que somos nós. Quantos entenderam isso? E aí, quando Deus operar essa realidade de salvação em Cristo, amém? Ninguém vai ser salvo porque é filho de Abraão, não. Porque é em Isaac que é chamada descendência. E Gálatas vai dizer que essa descendência Isaac é Cristo. Então,
Muita gente não gosta de falar desse assunto porque diz, mas a salvação é em Cristo. Mas e quem é que está dizendo que não é? Mas a verdade, querido, é que o Senhor está trazendo de volta os seus filhos para que as profecias do Antigo Testamento sejam cumpridas. Por quê? Porque Oséias profetizou, Ezequiel profetizou, Jeremias profetizou, Isaías profetizou e alguns outros profetas profetizaram que o Senhor seria rei sobre esse Israel unificado. E glória a Deus, porque nós fazemos parte disso. Amém, irmãos? Então você viu na aula passada, em Lucas 21, 24, Jesus falando isso. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. Então, irmãos, é muito tremendo isso. Foi muito bom na última reunião que nós tivemos sobre esse assunto, porque nós começamos a enxergar pelo Espírito Santo o preço que tem sido pago nesses 2000 anos, em que o Senhor tem literalmente endurecido os judeus. Para quê? Para que nós pudéssemos entrar. Paulo é muito claro, ele diz, se eles não tivessem sido endurecidos, nós estaríamos sem esperança. Ele diz assim, pela queda deles veio a riqueza aos gentios. Amém? Quão grato nós devemos ser, né, irmãos, ao Senhor, mas quão importante também é a gente entender o preço que tem sido pago. Amém? Então, nós vemos, né, um resumo rápido aqui, o que a gente viu? A gente vê essa realidade no Antigo Testamento, né? Essa realidade que o Antigo Testamento fala de dois únicos povos. Quem lembra? Israel e as nações. E a Bíblia diz que o número das nações, Deuteronômio 32:8, o número das nações é estabelecido pelo número dos filhos de Israel. Está no Cântico de Moisés isso, um cântico profético. O Cântico de Moisés aparece em Apocalipse, irmão. Então você vê como esse assunto é importante para que a gente entenda coisas futuras, né? Então estude isso, não vai perder tempo, não é tempo jogado fora. Então você vê que porque 70 almas desceram ao Egito, 70 são as nações. Gênesis 10 fala de 70 nações, Êxodo 1:5 fala de 70 almas descendo ao Egito. Nós vimos essa realidade, aquela visão que o povo tem em Elim, 12 palmeiras, 12 fontes dando vida a 70 palmeiras. Uma visão clara daquilo que o Senhor está fazendo, né? E a gente terminou a primeira parte falando sobre isso. Por isso que você vai ver em Mateus 10, Jesus enviando quantos discípulos? 12, para evangelizar quem? E disse, não vai para Samaria, não entre, você vai ver lá, está lá, depois você lê, Mateus 10, não vá para a aldeia dos gentios, nem para a aldeia de samaritanos, ou seja, fique só na Judéia. Então para a Judéia, o Senhor mandou 12, mas Lucas 10 vai dizer assim, e o Senhor mandou outros 70, e aí sim, para que visitasse todas as outras, né, aquilo que estava fora daquele círculo de Judéia ali. Então, irmãos, a obra do Senhor, ela é muito clara. E é importante nós entendermos isso, por quê? Primeiro, para que a nossa fé fique fortalecida, né? Não só por isso, mas também por isso. Para a gente entender esse plano maravilhoso, eterno, do qual nós fazemos parte. Primeiro texto que nós lemos por 2 vezes aqui, na primeira e na segunda palavra que a gente deu sobre esse tema, Atos 15, do 14 ao 18. O concílio de Jerusalém, e Tiago se levanta e diz, Simão disse, como primeiramente o Senhor visitou os gentios, para trazer dentre eles um povo, para chamar esse povo pelo seu nome. E nós sabemos que esse povo que se chama pelo seu nome é a igreja do Senhor. E depois disso, assim concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Voltarei, ó a palavra, voltarei, reconstituirei o tabernáculo de Davi que está caído. Para quê? Para que o restante dos homens, sim, o restante das nações,
possam me conhecer. Então você vê que esse é um plano, aí ele diz assim, essas coisas são conhecidas desde a eternidade, desde os tempos antigos. Olha que interessante, não é algo que Deus não queira que a gente conheça. Isso não é uma aula de teologia, meu irmão, isso é segredo, amém? O Paulo diz, não quero que ignoreis esse segredo. Então isso precisa ser ensinado, precisa ser entendido, para que possa ser vivido. Então o que o Senhor está fazendo? Indo aos gentios, trazendo um povo, esse povo somos nós, cada um de nós, que somos os eleitos de Deus, estamos sendo trazidos de volta para o Senhor, amém, irmãos? Agora, vamos lembrar que Orfa também foi visitada. Quem lembra quando nós falamos aqui? Ah, então eu estou garantido, né? Eu sou um eleito de Deus, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Deus botou o dedo em mim e disse, vai ser, você não vai ser, como muitos dizem, claro que não. É preciso que a gente ouça a voz do Espírito e não endureça o coração. Aleluia. E Paulo vai dizer isso, por quê? Porque se eles, sendo ramos naturais, foram cortados, e você? Você acha que você não seria? Paulo dizendo. E ele diz, considera a bondade, mas considera a severidade. Bondade para vocês que não faziam parte agora, faz severidade para com eles. Mas desde que vocês permaneçam até o fim, está lá escrito em Romanos. E a gente falou sobre isso. Então, não é porque nós somos filhos de Israel, Paulo vai dizer isso, nem todos que são filhos de Abraão são israelitas de verdade. Por quê? Porque nós estamos sendo chamados, amém, irmãos? E a Bíblia vai dizer que muitos são, mas poucos são os escolhidos. Entre o chamado e o escolhido, meu irmão, tem uma carreira cristã enorme, em que a gente precisa se dedicar a ela, a uma vida no Espírito Santo. E aí, os exemplos estão claros, você vê, Ruth e Orfa tiveram a mesma oportunidade. As duas eram malditas, as duas eram estrangeiras, as duas estavam fora, as duas estavam alheias à vontade. E o que nós vimos aqui? Nós vimos que através de um problema, né, que a gente já falou sobre isso, eles viajam para o outro lado. E todas as duas recebem a mesma oportunidade, meu irmão. Mas só uma que cruza para o outro lado. Por quê? Porque se aliança com esse povo, e não só com esse povo, mas com o Deus desse povo. O teu povo é o meu povo. Ah, até aí tudo bem. Mas o teu Deus é o meu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus também. Amém, irmãos? Então ela faz esse caminho de volta. Então, nós já estamos avisados como igreja, não podemos deixar de fazer esse caminho de volta. Muitos não vão querer vir, né? Porque talvez do outro lado esteja mais tranquilo, mais agradável, eu tenha mais alegrias, mais felicidades, e afinal de contas, ir para essa realidade que eu não conheço, quem é Noemi? Não conheço. E Noemi diz para Ruth, eu não tenho filho mais, e também não tenho marido, e já sou velha. Imagina que se por um milagre eu tivesse um marido hoje, você se manteria pura até que esse filho, que já seria um segundo milagre, pudesse crescer. Você entende a impossibilidade? A Orfa disse, esse é um preço alto demais. Mas a Ruth diz, não me insista para que eu te deixe, porque eu vou aonde você for. Eu vou morrer onde você morrer, eu vou adorar quem você vai adorar, eu vou ser o teu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. Aleluia. Então ela veio. E aí tudo se desenrolou de uma forma muito surpreendente para Ruth. Agora presta atenção, falamos isso aqui. Nós nem somos mais Ruth, irmãos. Ruth ainda estava com um véu sobre os olhos. Porque tudo para ela ainda era um mistério. Mas o mistério da piedade foi revelado. E hoje nós sabemos exatamente quem nós vamos encontrar do outro lado, né? Então nós estamos numa posição muito mais confortável
do que aqueles que Hebreus diz que viveram pela fé. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Deus preparou algo superior ao nosso respeito. Amém? Então entenda isso. Agora, como que essa realidade vai acontecer, né? Bem, primeiro, a gente precisa entender como que essa casa de Israel única, essa casa com 12 tribos, da qual uma família era uma família sacerdotal, e uma tribo era uma tribo que servia ao Senhor, né? Tribo de Levi, família de Arão. Mas essa casa foi desmantelada. Você conhece a história, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas 1 Reis 11, 26 e 28 e 2 Reis 12, 24, vai falar sobre a divisão do reino. Então, o primeiro rei de Israel, Saul, reinava sobre 12 tribos, uma casa unificada. O segundo rei, Davi, sobre 12 tribos. Por isso, preste atenção, irmãos. Quando a Bíblia fala, restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído. Porque se Davi vai aparecer lá em Ezequiel, o meu servo Davi vai reinar sobre ele, falando de Cristo, sobre essa casa. E depois o filho de Davi, Salomão, reina sobre 12 tribos também. E depois da vida de Salomão, o que aconteceu? Salomão tem um filho chamado Roboão, e Roboão a princípio começa a reinar sobre 12 tribos, você já conhece a história. E Jeroboão e as 10 tribos, né, com exceção de Judá e Benjamim, vão reclamar com ele, dizendo, o imposto está muito alto, né, vocês estão apertando demais, eu queria que você aliviasse um pouco. Os conselhos dos homens experientes foram conselhos bons? Eles disseram, essa é uma boa palavra, você precisa dar uma aliviada. Mas os jovens, né, os jovens amigos de Roboão falaram, aperta mais, né? Diz para ele que se o teu pai apertou com o dedo mindinho do seu pai, vai ser o seu lombo, né? Ou seja, se o meu pai te deu açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. E aí o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que houve uma ruptura. Então a partir daí você tem 2 reinos. Amém, irmãos? Repete comigo, o reino do sul e reino do norte. Então você tem o reino do sul chamado Judá, cuja capital é Jerusalém, que é chamada Casa de Judá. E você tem o reino do norte, que é chamado Israel, cuja capital é Samaria. Então você vê essas 2 casas andando. E você vai ver isso no livro de Reis, no livro de Crônicas. E você vai ver que uns levantam para fazer o que é reto, Deus abençoa. Outros levantam para fazer o que é mal. E Deus levanta os profetas. Os profetas do Antigo Testamento são aqueles que profetizam nessa época. E o Senhor nunca vai deixar esse povo sem palavra. Sempre vai admoestar o povo. Isso é uma boa verdade para nós, meu irmão. Deus sempre admoesta o seu povo. Você vai ver Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Alguns profetizam como Ezequiel só para o reino de Judá, outros profetizam para os 2 reinos, como Jeremias, como Isaías, outros profetizam só para o reino do norte, como Jonas, outros profetizam depois do exílio da Babilônia, como Malaquias, Zacarias, Ageu. Então você vai situando os profetas na época dos reis, e você vai entender o que está acontecendo. Mas em linha geral, o que está acontecendo? O povo está vacilando, os reis estão vacilando, e Deus está enviando os profetas para dizer, se conserte. Amém? Então vida de profeta nunca foi fácil, meu irmão. Porque o povo, com exceção de vocês aqui na nossa igreja, que tudo conserta rápido, o povo demora para consertar, gente. E às vezes nem quer consertar. E aí bota Jeremias no calabouço, aí põe o Isaías, né? Aí bate no fulano, massacra o outro. E no meio disso tudo tem também os falsos profetas, preste atenção. E o que os falsos profetas diziam? Tranquilo, né?
Na época de Jeremias, paz, paz. Quer dizer, o povo enfiando o pé na jaca, meu irmão, pecando de tudo que é lado. E o profeta lá dizendo, paz, está tudo tranquilo. Deus é bom. Deus só quer o coração. Aleluia. Deus não liga não com esses negócios aí de fornicação, de adultério, de idolatria. É tudo exagero desse fanático do Jeremias. Aliás, eu tenho uma ideia. Nós vamos matar o Jeremias porque aí acaba o nosso problema. Então você vê que esse negócio de matar profeta, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quer dizer, Deus envia, mas o povo rejeita. Por quê? Porque o povo quer aquele que fale o que ele já gosta de fazer. Profeta bom para o povo é aquele que profetiza o que a nossa carne quer ouvir. Né? É difícil ser confrontado, é difícil você ser colocado no lugar por Deus. A gente fica bravo. Quem é você para falar isso? Vamos botar a vida do Jeremias. Bota um detetive particular no Jeremias aí para saber se ele trata a mulher bem mesmo. Porque falar para os outros amar a esposa, ele fala. Mas eu quero ver se Jeremias ama a esposa. Querido, a Bíblia diz, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém? Eu amo a minha esposa. Mas se por acaso eu não amar, essa verdade que está saindo de mim, deixa de ser verdade? Você está autorizado a não amar, porque quem está falando não ama? Não, irmão. Você tem que amar, porque a Bíblia diz que ama. E se eu falo e não amo, Deus vai me tratar lá na frente. Então, às vezes, os profetas ficam assim, quem é você para falar isso? Você também tem erro. E você diz, né? Imagina o Balaão conversando com a mula. Ô mula, não vou te atender não, você é uma mula. Às vezes Deus usa até a mula, meu irmão, para botar o povo no jeito, no lugar certo. Né? Então esse negócio de não aceitar a palavra profética é antigo. Que não haja no nosso meio, meu irmão, quem negligencia a palavra profética. A palavra de Jesus. Porque Jesus é o espírito da profecia. Ninguém está aqui dizendo, me obedece porque eu sou profeta. Isso é besteira. Você precisa obedecer o que nós falamos, desde que isso que nós falamos esteja onde? Na palavra de Deus. Se não tiver, pode desobedecer. E é o que eu tenho falado muito aqui com vocês, né, irmão? Se você acha que essa igreja não é bíblica, saia daqui e vai para outro lugar. Procure urgente uma igreja que pregue Bíblia. Você tem essa autonomia. Agora, se você diz, esse lugar prega a Bíblia, você não tem outra opção a não ser obedecer. Obrigado pelo seu amém aí, voluntarioso. Amém? Seu amém animado. Querido, então, o que acontece? O povo foi confrontado com a palavra e, infelizmente, aconteceu o que nós já sabemos. Por volta do ano 700 e pouco, a Assíria, presta atenção, a Síria vem e derrota a casa de Israel. E 10 tribos são dispersas. E não só dispersas, mas ele pega um outro povo e coloca em Samaria, um povo que não tinha nada a ver com... Então, assim, essa dispersão das 10 tribos, ela nunca mais voltou mesmo. Essas 10 tribos estão dispersas até hoje. Ou não. Agora, com Judá, um pouquinho mais de 100 anos depois, mesmo vendo o seu irmão Israel, quem lembra do filho pródigo? Dois, né? Lembra disso? Mesmo vendo o seu irmão Israel pecando, ele não conseguiu encontrar no erro do irmão um modelo. Eu não preciso errar, porque ele já errou. Não, eles erraram também. E aí o que o Senhor faz? Envia Babilônia. Então a Síria e a Babilônia são instrumentos de Deus para disciplinar as duas casas de Israel, Judá e Israel.
Só que no cativeiro babilônico, você já sabe disso, ao contrário da dispersão, não há dispersão no cativeiro babilônico. Não há dispersão para Judá. Deus guarda. O que Romanos vai dizer que é o remanescente. Então esse é um remanescente endurecido, é verdade. É um remanescente entorpecido. É um remanescente que ainda não enxerga, mas é um remanescente. E o que acontece? 70 anos de cativeiro, e eles voltam, depois de 70 anos, não todos. Muitos decidiram continuar lá. E eles voltam para Judá e restauram o templo. E nessa época da restauração do templo, Ageu se levanta e diz: a glória da última casa será maior que a da primeira. Não é segunda, é última casa. Por quê? Porque apesar de todo mundo entender que estava se falando daquele templo ali da época de Zorobabel, Hebreus 12 vai nos dizer que essa glória é esse tabernáculo de Davi, essa última casa que somos nós. Aleluia! Então, queridos, o que acontece? Você vê claramente a estratégia do Senhor. Agora, deixa eu dar uma paradinha aqui para falar algo com os irmãos. Quando Jesus vem, há 2000 anos, esse advento, esse evento maravilhoso que é a encarnação de Deus, né? O Verbo se fez carne. O que você tem? Você tinha judeus e gentios. A igreja de Cristo ainda não existia. Você tinha judeus e gentios. Você nem tinha mais, presta atenção, Israel e nações. Está comigo aqui ou não? Antigo Testamento, você tem Israel e nações. 12 tribos, 70 nações. No Novo Testamento, quando Jesus vem, o que você tem é judeus, que na verdade falam só de 2 tribos, amém? Judá e Benjamim, porque todas as outras 10 tinham sido dispersas, e você tem as nações. Quantos entenderam até aqui? Só que o que acontece? Você tem os filhos de Israel dispersos entre as nações. Então a obra de Jesus é trazer os filhos de Israel das nações de volta para casa. É aí que você... Quem aqui já não leu aquele texto da mulher cananeia e fica com pena dela? E acha que Jesus foi bravo demais? Quando ele diz: eu não vim senão a buscar os filhos de Israel que andam perdidos. E ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E ele diz assim: nem em Israel vim tanta fé assim. Então você vê claramente que Jesus vem para trazer esses dispersos de volta. E nós vimos isso em João 7,35, João 11, 52 a 54. Você vê 1 Pedro 1,1, a carta de Pedro é endereçada aos estrangeiros da dispersão. Tiago é endereçado aos estrangeiros da dispersão. Amém? Então essa obra maravilhosa, meu irmão, está acontecendo. Nós somos esses filhos de Israel que estão voltando em Cristo. E quando essa plenitude dos gentios terminar, o Senhor volta, restaura o tabernáculo, restaura os judeus, né? E para que o tabernáculo de Davi esteja restaurado. Agora, a chave para que a gente entenda isso, e aí a gente já vai partindo da metade para o final da palavra, é a gente entender como que tudo isso acontece. Por exemplo, um dos sinônimos de Israel, e aí eu estou falando de 10 tribos, é Efraim. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver as 10 tribos sendo chamadas de Efraim. Simplesmente porque Jeroboão era um efraimita, né? E quando nós pegamos essa palavrinha Efraim, é muito interessante, por quê? Porque Deus vem prometendo abençoar todas as nações da terra desde Abraão. Abra sua Bíblia rapidinho, em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vou dar uma corrida agora, tá? Depois vai estar lá na descrição do vídeo todo o esboço. Então você vai poder ver os textos todos lá.
Nem precisa ficar correndo para anotar, porque vai estar lá. Gênesis 12, 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor está dizendo para quem? Para Abraão, que todas as famílias da terra, né, todas as nações da terra, serão benditas em Abraão. Amém, irmãos? Eu acho engraçado, um dia a gente teve a oportunidade de estar conversando com um judeu, e o judeu assim é muito ciumento, né? Eles falam, meu Deus, Deus de Abraão, né? Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Abraão é meu, o Isaac é meu, o Jacó é meu. Aí eu falo, mas é meu também, gente. E eles ficam bravos, porque dizem, como que é seu? Eu digo, não, mas está lá. Eu não digo que só é meu porque você deixou, né? Só é meu porque Deus usou vocês. Então ele também é meu Deus. E quando você joga esse texto para ele, diz, mas não está lá na promessa de Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. E se ele ficar bravo contigo, você diz, e você sabe que ele disse também isso para Isaac? Gênesis 26, 4. Ah, eu amo esse assunto, porque esse assunto faz a nossa fé, meu irmão, faz a nossa maturidade explodir. Ele está dizendo para Isaac, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Então Isaac também, em Isaac ele também promete a bênção para as nações. Gênesis 35, 11. Você vai ver ele falando a mesma coisa para Jacó. Disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica. Uma nação sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Amém? Quantos estão vendo aqui Deus usar o povo de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, para conquistar todas as nações da terra, né? E finalmente, você vai ver que isso tudo se cumpre num filho que não é bem um filho normal, né? É um filho meio mestiço. É o menor dos menores, meu irmão. Você vai abrir agora em Gênesis 48, versículo 5. Porque Deus, enquanto você abre aí, me ouça. Porque Deus, querido, tem essa máxima, né? Para ele, sempre o menor vai ser o maior. Jesus disse isso, se você quer ser grande, seja servo. Os humilhados serão exaltados, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Bem-aventurados os que choram, né? Bem-aventurados os humildes. Então você vê que esse esvaziamento que nós falamos tanto, meu irmão, no tema lá da centralidade de Cristo, é importantíssimo, é fundamental. Porque Deus trabalha com os que não são. 1 Coríntios capítulo 1, daqui a pouco a gente vai citar aqui. Ele diz, eu escolhi as coisas que não são, para confundir as que são. Eu escolhi as coisas pequenas, para confundir as grandes. Eu escolhi as coisas loucas, desprezíveis, as vis, para que nenhuma carne se glorie. Então você entende, meu irmão, como é importante a gente se entregar a esse mover de quebrantamento diante do Senhor. E o que o falso profeta na época de Jeremias dizia? A mesma coisa que diz hoje. Paz, paz. O que os falsos profetas dizem hoje? Você tem que ser grande, você tem que arrebentar, você nasceu para brilhar, você é o cara, você vai... Meu Deus, você é lindo, você é maravilhoso. Claro que nós podemos ser tudo isso, mas em Cristo. Porque fora de Cristo nós somos nada. Quantos estão entendendo isso? Você entende que as palavras que nós estamos falando aqui, sequencialmente no tempo, tem nada desconectado, meu irmão. E você vai ver se cumprindo a palavra de Deus nessa realidade. O que você vai ver em Gênesis 48, versículo 5?
Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, presta atenção, o Senhor vai pegar 2 filhos que nasceram na terra do Egito, e não só nasceram na terra do Egito, mas nasceram de uma mulher egípcia. Então são mestiços, meu irmão. Hoje, para o judeu entender isso, é quase que um absurdo, porque ele diz, eu sou puro, e eu olho para ele e digo, eu sou mestiço. E ele diz, mas não pode. Eu digo, mas pode, porque o teu pai Israel tem um filho mestiço, aliás, 2. E olha o que ele diz, esses 2 filhos que te vieram a ti são meus. Qual o nome deles? Efraim e serão como Rúben e Simeão. Então presta atenção, o que está acontecendo aqui? O Senhor está pegando Manassés e Efraim, que originalmente eram filhos de José. Amém, querido? Aleluia! Você sabe quem é José, né, meu irmão? Amém? Então o Senhor, através de Cristo, está inserindo os mestiços como filhos de Israel. José é uma figura de Cristo, meu irmão. Isso é glorioso, meu irmão. Porque você está vendo nas páginas do Antigo Testamento a tua história sendo contada. Antes que eu e você pensássemos em existir. Quando Israel chega diante dele e diz, vai ser meu. Ah, mas é mestiço. Mas vai ser meu. Como Rúben e Simeão vai ser meu. Adoção de filhos, aleluia. Romanos vai falar, Gálatas vai falar disso. E você diz, isso já é maravilhoso, mas ainda tem um nível maior ainda de beleza. É quando você lê a partir do versículo 17. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e a mão, tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai, não é assim, meu pai. O primogênito é Manassés, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, diga o seu irmão menor. Vire para o seu irmão e diga assim, além de mestiço, é o menor dos mestiços. É o menor. Esse, Efraim, será maior que ele. E a sua descendência será a plenitude das nações. Então você entendeu aqui, meu irmão, que o que está em jogo aqui é Deus estabelecendo de uma forma muito clara que a glória é dele. Amém? Então você entendeu claramente nessa escadinha, Abraão, Isaac, Jacó e Efraim. E quando você vai ver, Efraim são exatamente esses que foram dispersos pelas nações que estão voltando. Você está entendendo até aqui, meu irmão? Aí você diz, já está pesado. Aí eu digo para você, mas vai ficar mais pesado ainda. Hebreus 12, 22 e 23 diz que nós já chegamos a Sião. Amém? Lemos isso aqui quando nós ensinamos sobre a ordem de Melquisedeque, depois você vai lá e estuda. Já chegamos em Sião, já chegamos a Jerusalém Celestial, já chegamos à igreja dos primogênitos, inscritos nos céus. Então, além de Efraim ser o menor dos menores, e ainda um mestiço, Deus ainda dá algo a mais para Efraim. Jeremias 31, versículo 9. Quando eu li esse texto, eu chorei, meu irmão, porque isso é lindo demais. Olha o que diz 31, 9, e nós vamos ler também o 31, 20. E depois você lê em casa todo o 31. Jeremias 31 é
é o texto que fala da aliança que o Senhor vai fazer nos últimos dias, que é infinitamente maior do que a primeira aliança. Ele diz assim: virão com choro, com súplicas, os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas. Aleluia. Por caminho reto em que não tropeçarão, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Meu Deus. Paulo vai ler isso em Romanos 11, ele vai terminar dizendo: meu Deus, Deus enlouqueceu, desculpa. Ó profundidade das riquezas, da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Quem foi que te... Ele diz, não pode. Mestiço, o menor dos mestiços e o primogênito. Isso não faz nenhuma lógica. Isso é loucura. E Paulo vai dizer, pois é, mas ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E o versículo 20, meu irmão, olha Deus falando do seu filho. Efraim aqui não é uma tribo. Por quê? Porque Jeremias está pregando depois da divisão das tribos. Amém ou não? Dos reinos. Então, quando você lê Efraim aqui no livro de Jeremias, você está lendo quantas tribos? 10 tribos. Se você estivesse lendo Efraim na época de Davi, você estava falando de uma tribo. Mas agora você está falando de um reino. Desse reino que já havia sido disperso. Jeremias profetiza quando a divisão, quando o cativeiro assírio já tinha acontecido. Porque Jeremias, o foco de Jeremias é profetizar sobre os 70 anos que o povo de Judá ia enfrentar. Então Deus está falando para um povo disperso, para um povo terrivelmente perdido, sem esperança. E o que ele está dizendo? Efraim é o meu primogênito. E o 20 ele diz, não é Efraim meu filho precioso? Olhe para o seu irmão aí, querido. Filho das minhas delícias. Embora eu tantas vezes falo com ele, ainda me lembro dele. Por isso me comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. E ele vai continuar dizendo aqui: põe-te marcos, faze postes que te guiem. Dirige a tua atenção à vereda, ao caminho pelo qual vais. Regressa, ó Virgem de Israel. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? O Senhor criou uma coisa nova na terra. E ele continua dizendo. Você está entendendo isso? Então quando Jesus vem, o que acontece? Uma porta se abre para que Efraim volte para casa, meu amado. Aleluia. Efraim, o primogênito, o mestiço. O menor dos mestiços. Somos nós. Domingo nós falamos aqui, né, Wagner? Essa graça. Wagner falou assim, puxa, adorei falar sobre graça. Ouvi. Essa graça que nos coloca no lugar onde nós estamos. Ó, você é um mestiço. Você não poderia estar aqui. Legalmente você não poderia. O José colocou direitinho lá, o Manassés na mão direita do Israel e o Efraim na esquerda. O que o Jacó faz? Cruza as mãos. Contrário a toda lógica. Por isso, irmãos, que é importante a gente entender isso como essa graça gloriosa. Porque entender essa graça, preste atenção, vai te fazer e me fazer ser agradecido. A quem muito é perdoado, muito ama. Nós não estamos aqui numa aula de teologia simplesmente, não. Nós estamos aqui para entender quem nós somos. Os dispersos, os perdidos, os sem esperança.
Mas aqueles que Jeremias diz, não é ele, fruto das minhas delícias, não se comovem as minhas entranhas por ele. E se lembra que eu disse que eles estavam dispersos? E ele diz aqui, filha rebelde, volta, regressa. E no 9 ele já tinha dito, eu vou fazê-los regressar, vou guiá-los aos ribeiros de água. Ah, meu irmão, eu não sei como você ainda pode ficar desanimado com uma obra tão gloriosa dessa. Com certeza você não fica desanimado, porque é muito lindo, é muito grande, é muito gracioso. Eu fico olhando e digo, meu Deus, não pode isso. Eu não tenho condições de... Como que pode? Ah, então, vou ser claro para você. Você está dizendo que a igreja de Cristo é esses primogênitos? É isso que eu estou dizendo. Você está dizendo que os gentios, aqueles perdidos, como o filho pródigo que estava do lado dos porcos, como Ruth, nascida na maldição, é a ela que será dado o direito de casar com o Boaz, é a ela. É a esse miserável, ingrato, que largou tudo da casa dos pais para gastar nas prostituições. É a ele que o bezerro cevado será morto e a festa será dada em honra a ele. É a ele. Você diz, não é possível. Você diz, eu não mereço. E eu digo, você não merece. É por isso que o nome é graça. E é por isso que nós somos tão apaixonados por Deus, porque nós estamos recebendo algo que a gente não tem o mínimo merecimento, não tem lógica, não tem merecimento, não tem nada. Você é puro? Não. Eu sou mestiço. Para você entrar, querido, preste atenção, para que José e o Efraim entrasse para a família, Deus levou Jacó e os 11 para o Egito. Eles não poderiam ir para lá, eles têm que vir para cá. Isso é graça. E eu quero que você aprenda isso, amém, glória a Deus, mas que isso transforme o seu coração num coração agradecido. É muito mais do que uma casa, um carro ou uma bicicleta que a gente vai para a igreja, para a campanha, para ganhar. Não, é uma obra gloriosa, é um segredo, são coisas que estão escritas desde a antiguidade. E que vão fortalecer sim a nossa fé. Amém? Eu quero ir aos 2 profetas que eu separei aqui para a gente terminar. E eu vou ler primeiro Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 em diante. O Senhor vai profetizar essa união desses 2 povos, judeus e igreja. Veio a mim a palavra do Senhor, quanto a ti, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a nação de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na sua mão. Quanto aos filhos do teu povo, quando os filhos do teu povo perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Então tu lhe dirás, assim diz o Senhor, eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, e as das tribos de Israel, as suas companheiras, e as ajuntarei a vara de Judá. Dessa forma, farei das duas uma só vara. Aleluia.
e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos dele. Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu os tomarei, presta atenção, os filhos de Israel de entre todas as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Amém? Deles farei uma grande nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei sobre todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Amém? Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi. Você sabe que esse Davi aqui é uma tipologia de Cristo. Nós estamos em Ezequiel, Davi já tinha morrido há muito tempo. Reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. E aí você continua lendo depois. Irmãos, o Senhor está fazendo isso. Amém? Como o Senhor está fazendo isso? Oséias capítulo 1. O Senhor propositalmente permite que o inimigo, né, no caso a Assíria, pudesse vencer Israel, para que Israel fosse disperso e para que essa semente pudesse ser espalhada, semeada em toda a terra, até que chegasse aqui no São Bento, onde você está. Até que chegasse na sua vida. E Deus pudesse te dizer, sob todas as formas, que você é um filho de Israel. Um filho de Abraão, um filho de Isaac, um filho de Jacó. E que já está muito mestiço, é verdade, de tanto que foi misturado. Humanamente falando, é impossível fazer voltar esse povo. Mas o Senhor sabe os que são seus. Amém? Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então você vê que Oséias é um profeta que profetiza para os dois reinos. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias e disse, vai e toma uma mulher de prostituições. Assim como José casou com uma egípcia, Oséias casa com uma mulher de prostituições. Porque, e terás filhos de prostituição, filhos mestiços. Porque a terra se prostituiu e desviou-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse, põe o nome do teu filho Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. 10 tribos. Jezreel significa Deus semeia. Primeiro recado aqui. O Senhor vai semear os filhos de Israel, os filhos de Efraim, para que se cumpra a profecia lá de Gênesis 48. Através de Efraim, ele vai ser uma plenitude, uma multidão de nações. Então a primeira lição, o Senhor vai semear a sua semente em todas as nações da terra. E o profeta continua dizendo, naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a engravidar e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, põe-lhe o nome de Loruama, porque não terei mais misericórdia da casa de Israel. O nome Loruama
quer dizer exatamente isso: não terei mais misericórdia. Grave isso. Mas tudo lhe tirarei. Como o filho pródigo que foi embora e perdeu tudo. Se desviando atrás de prostituições. E a linguagem de Oséias é o quê? Toma uma mulher de prostituição porque a terra se prostituiu. Da casa de Judá, porém, me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ou seja, vai salvá-los pela graça. A casa de Judá, Romanos vai dizer que é o remanescente que Deus guardou pela graça. E no versículo 8 ele volta as atenções novamente para a casa de Israel. Depois de haver desmamado a Lo-ruama, engravidou e deu à luz a um filho. Então disse o Senhor: põe o nome de Lo-ami, porque não serão mais meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Então olhe para mim, 3 filhos, e a gente termina aqui. Deus semeia, não terei mais misericórdia, e não serão mais meu povo. Se o capítulo de Oséias terminasse aqui, e a profecia de Oséias terminasse aqui, o que nós estamos vendo é Deus rejeitar totalmente um povo, e dizer que vai salvar o outro povo pela graça. Mas, mesmo nesse versículo 9, Deus dizendo que eles não serão mais meu povo, e que eu não vou ter mais misericórdia deles, no versículo 10, ele diz assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. No lugar em que se lhes dizia: vós não sois mais meu povo, se lhes dirá: vós sois filho do Deus vivo. E o versículo 11 vai falar a mesma coisa do Ezequiel que nós lemos. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma única cabeça, e subirá da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Quais foram os 3 nomes dos filhos de Israel que nós vemos? Deus semeia, não terei, e não serão mais meu povo. E nós aprendemos na última aula que, no último culto, que a epístola de 1 Pedro, quem lembra, 1 Pedro 1:1, é dirigida a quem? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão. E essa mesma epístola vai dizer no versículo 9, um versículo que a gente conhece de cor: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora olhe com muita atenção o versículo 10. Antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se você estivesse vendo Pedro falando em hebraico isso, os 2 nomes que ele falaria, seria exatamente os 2 últimos filhos de Oséias com a prostituta. Ele ia dizer: Lo-ami e Lo-ruama. Não terei misericórdia e não serão mais meu povo. Meu irmão, esse texto está falando de mim e de você. O Senhor fez tudo isso, revelou isso para Pedro, revelou para Paulo, e Paulo termina o capítulo 11 de Romanos em êxtase. Depois de entender tudo isso, entender que Deus semeou a sua semente nas nações, entender que Ele está trazendo os filhos de Israel de volta, e nós somos esses dispersos, irmãos,
que estamos voltando para casa. Aleluia. Amém. E o Senhor vai resgatar, vai voltar, vai restaurar o tabernáculo de Davi que está caído, salvando os judeus, juntando todos num só povo. E quando Paulo entende isso, Paulo termina e diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que por ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fique de pé nessa hora, meu irmão. E que possamos ter a nossa fé fortalecida. Existem muitos outros textos a mais, né? Vão estar escritos aí na descrição do vídeo. Romanos 9, 23 ao 27. Que vai falar dessa realidade. Meu irmão, será que eu preciso saber disso tudo? Será que eu preciso saber disso tudo para ser salvo? Claro que não. Você só precisa crer em Jesus, amém, irmãos? E se entregar a essa obra do Espírito Santo, do Espírito de Cristo em nós. Mas deixa eu te falar uma coisa bem real. Quando você descobre que há um plano gigantesco, que transcende, meu irmão, os 70, 80 anos dessa vida aqui. Quando a gente descobre que nós não somos aqueles que nasceram, no meu caso, há 46 anos atrás, e que estamos aqui só para ser abençoados, ter uma vida boa com Jesus, não, que nós somos as delícias do Senhor. Como diz Provérbios 8, Deus acha em Cristo a sua delícia e o Senhor acha a sua delícia nos homens. Efraim é a minha delícia. As minhas entranhas se comovem por ele. O amor que Deus tem por mim e por você é algo inimaginável. João vai dizer, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Abriu-se a porta da graça. Aí a gente começa a entender tudo isso, e a gente olha para nós e diz, meu Deus, eu sou esse que estou do lado dos porcos. Eu sempre rejeitei tudo isso. Eu quis ganhar a vida, eu fui para a prostituição, eu sou o filho pródigo. Eu vou voltar para casa. E eu vou ser escravo lá. Já está bom. Porque os escravos do meu pai já vivem melhor do que eu que estou aqui. Mas quando chega, o pai está na porta, olhando. Dizendo, filho, eu estava esperando você voltar. Pega um anel, pega sandália, mata, faz tudo isso. Aí você olha e diz, mas eu sou filho de prostituições. Oséias, pega uma mulher de prostituições. Sabe o que é uma mulher de prostituições? Sabe o que é você ter filho de prostituições? Você já pensou nisso? Se uma mulher prostituta grávida e o cara dizer, é meu filho, alguém vai dizer, pode ser teu e pode ser de um monte de gente. Ele se humilhou, meu irmão. Jesus se humilhou para que eu pudesse ser filho dele. Essa graça imensa. Paulo termina e diz assim, ó profundidade das riquezas. Quer dizer, não tem como ficar inerte a um negócio desse. Isso não é uma aula de teologia, meu irmão.
Isso é o escancarar da graça de Deus, que nos convida para voltar. Filha rebelde, volta. Não é isso que Jeremias diz? Virgem de Israel, volta. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver que nem todos os filhos de Israel vão voltar. Assim como nem todos os filhos de Judá voltaram. Eles vão preferir o cativeiro, a dispersão, do que voltar para casa. Eles vão preferir ficar na prostituição do que voltar para casa. É verdade que Deus disse, não será mais meu povo e não vou ter mais misericórdia. Mas isso dura só um versículo, porque no versículo seguinte ele diz, no lugar aonde está dito que vocês não são meu povo, vocês vão ser meu povo. E no lugar onde está dito que não terá misericórdia, eu vou ter misericórdia. E eu vou juntar vocês, tudo numa mão só, vocês vão ser meus filhos. Assim como o pai juntou, né? Aí quando o filho pródigo volta, o filho mais velho, Judá, né? Está lá, ciumento. E Paulo vai dizer, tudo que Deus está fazendo com os gentios é para causar ciúme em Israel. E finalmente Deus vai dizer para o filho mais velho, tudo que eu tenho é teu, cara. Fica em paz. A festa é nossa. Abraça aqui. Irmãos, dizer não a um chamado desse. Quando você vê, meu irmão, a parábola das bodas, né? Da festa. Você vê lá, o chefe de família, o dono da festa foi e mandou convidar. Vai lá e convida para a grande festa. Jesus conta. E aí, vamos para a festa? Ah, eu não posso não. Eu estou com uma junta de boi que eu comprei agora. Né? Se fosse hoje, eu estou namorando, estou trabalhando. Estou cansado, estou isso, estou aqui. Tem outras prioridades. Aí quando eles voltam, e aí, não vieram não? Então eles falaram que não iam vir não. Eles têm outras prioridades. Quantos na igreja de Cristo, aliás, não são igreja de Cristo, né? Eles estão sendo chamados de volta para casa. Irmão, preste atenção para a gente terminar aqui, mas preciso dividir isso com você. Se lembra quando eu falei que quando Jesus vem, só tem judeus e gentios? Os judeus estão entregues a uma Torá, a escritura, mas estão cegos. Eles estão achando que precisam fazer coisas para serem salvos. Os gentios, por sua vez, estão entregues aos seus próprios desejos. Eles estão entregues a essa liberdade maldita. E Deus fala assim, eu vou nos gentios e vou fazer um convite para eles, para os meus filhos, para os meus eleitos, em Cristo, antes da fundação do mundo, Efésios 1:3. E eu vou chamá-los. E eu vou dizer, vocês não querem voltar para casa? Porque eu tenho um grande plano. Trazer vocês de volta, restaurar aquele que está cego, e fazer com que vocês sejam a minha casa, a casa de Israel, salvá-los. Então todas as nações da terra vão ter uma nação sacerdotal, como prometido lá em Êxodo 19, versículo 6. E vão de ano em ano em Jerusalém, vão oferecer ofertas, aquelas coisas todas que você já sabe. Irmãos, se isso fosse proposto para qualquer um que merecesse, já seria um convite irrecusável. Mas esse convite está sendo feito porque talvez aqueles que o Senhor chamou primeiro não quiseram. Então, quando volta, Jesus fala, então vai lá na rua e chama os piores que você vê. Porque a minha casa de maneira nenhuma ficará vazia. Irmãos, que esperança nós temos se nós
não voltarmos. Pense nisso. Deixa essa palavra impactar o seu espírito, sua alma. E avalie, meu amigo, o que realmente você quer da sua vida. E ouça o conselho de Hebreus: se ouvirdes a voz, não endureça o seu coração. Eu não quero mais ficar nas prostituições. Já me basta ter nascido das prostituições. Toma um filho, toma uma mulher de prostituições. Isso é de onde a gente veio. Está nos tirando dessa sujeira, para nos colocar como a sua esposa gloriosa, a sua casa gloriosa. Quem tem ouvidos, ouça. Talvez, não vou dizer que sim, conhecendo todo o plano, a gente tenha mais força para prosseguir. Talvez. Mas não é porque muita gente não conhece e prossegue pelo Espírito, né? Mas, querido, se a nós tem sido dado a oportunidade de conhecer o plano, talvez o juízo para nós seja maior, né? Cafarnaum, vai se levantar até o céu? Não. Serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti há, eles já teriam se arrependido muito tempo, com pano de saco e cinza. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá mais rigor para você do que para Sodoma. Entender essa realidade, meu irmão, não me faz maior do que ninguém, mas me dá um temor maior. Porque agora, se já era irrecusável, depois de descobrir que nós somos mestiços, depois de descobrir que nós somos misturados, nós somos adotados, nós somos os menores dos menores, e mesmo assim Ele chama a gente de sua delícia. E ter coragem de olhar para Ele e dizer: eu não quero voltar, eu prefiro continuar na prostituição, tem que ser muito corajoso para isso. Essa coragem a gente dispensa. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse plano maravilhoso. Os teus filhos vão poder estudar mais. Os teus filhos vão poder avançar no estudo dessa realidade. E eu creio, Senhor, que nas suas casas, de frente para o computador, vendo esse texto, de frente para a Bíblia, orando, o teu Espírito Santo vai fazer algo. Vai fazer algo. Um dia o filho pródigo caiu em si. Caiu em si. Ele falou: eu quero ir embora, eu vou gastar tudo nas prostituições. Quando acabou tudo, lá ele caiu em si. Deus, faz a tua igreja cair em si, Senhor. Se arrepender e dizer: eu vou voltar para casa, eu vou fazer o caminho de volta, eu não vou viver mais uma vida de desânimo, eu não vou mais viver uma vida de altos e baixos. Eu sou chamado para um plano glorioso, aleluia! Eu sou chamado para ser casa de Israel, mesmo sendo adotado, mesmo sendo filho de prostituição, mesmo sendo filho de egípcia. Não adianta, alguém vai querer trocar a mão e dizer: oh Deus, você está errado. Ele não pode. Deus vai falar: ele pode. É o menor, mas dele, ele é o meu primogênito. O menor é o primogênito, meu irmão. O menor é a delícia. O primogênito é aquele que tem a bênção dobrada. É por isso que a igreja de Cristo vai habitar nesses ambientes celestiais e terrenos, no reino de Deus. Um corpo de glória, aleluia! Jesus 40 dias comia o pão, o peixe, conversava, partia o pão, mas daqui a pouco está rompendo e dizer: ah, meu Deus!
E é essa realidade, tabernáculo e terra, 2 ambientes abertos, porque só primogênitos têm. E aprove ao Senhor fazer de você um ex-bandido, um ex-adúltero, um ex-drogado, um ex-prostituto, um ex-adúltero, uma ex-prostituta, seja lá o que a gente era. E isso está causando um estrondo na cabeça dos sábios. Os judeus pedem o sinal, os gregos pedem conhecimento, mas eu digo que Cristo crucificado é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura. Eu não posso rejeitar isso, meu irmão. Fortalece a tua fé. Avance contra as dificuldades. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da palavra de Deus. Seja cheio dessa glória. Avance. Avance como Paulo avançou. Eu prossigo para o alvo. Avance como Pedro. Avance, meu irmão. Avance como João. Avance como os homens de Hebreus 11. Homens dos quais o mundo não era digno. Não se prenda nessa sua vida terrena, de prazeres terrenos. Nós somos eternos. Nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Oh Pai, cimenta essas verdades no nosso coração, para que possamos avançar cada dia mais em direção a esse propósito eterno. Aleluia, de ser a tua casa. Ah, Senhor, vai buscar quem estiver na rua. Não veja mérito, não veja ninguém. Não pode ser prostituta, pode ser drogado, pode ser homossexual, pode ser tudo. Vai buscar, porque a minha casa não ficará vazia. Temos uma certeza, meu irmão. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Jesus disse isso. Não. Evangelho não é eu não estou com dúvida. Eu acho que Deus vai fazer. Não, já está feito. A pergunta é: se a porta da arca abre, eu só tenho salvação se eu entrar nela. Se a serpente é levantada no deserto, eu só tenho salvação se eu olhar para ela. Se Cristo é crucificado e ressuscitado, eu só tenho salvação se eu crer nele. O que Deus tinha que fazer já fez, meu irmão. Agora cabe a nós ouvir ou não a voz do Espírito Santo para esses dias. Volta, faz o caminho de volta. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, ainda mais. Amém e amém.